Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Thay e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a pergunta que muitos novos fãs, ou se você também já sabe e quer relembrar, também pode ficar por aí. Então, bora lá descobrir quem são os pais da princesa Cirilla de The Witcher. Muitos novos fãs que assistem a série de The Witcher da Netflix, principalmente ao final da segunda temporada, ficaram aí se perguntando sobre os pais da Ciri e que fim eles levaram, né? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria aqui de frisar que, obviamente, esse vídeo vai conter spoilers. E, segundo aqui, que no canal já temos um vídeo super interessante feito pela Ju sobre a linhagem sanguínea e a importância do sangue antigo nessa saga, então confiram aqui no card depois, tá bom? Mas afinal, quem foi a mãe da Ciri, né? Seu nome era Pavetta Fiona Ellen, neta da rainha Adalia e filha da rainha Calante e do rei Rhognir. Além de ser a mãe da Ciri, a Pavetta também era conhecida por ser uma fonte, ou seja, uma pessoa nascida aí com uma afinidade natural por habilidades mágicas, que são conhecidas por serem bastante difíceis de controlar uma vez que florescem, né? E que às vezes pode levar a, por exemplo, doenças mentais, como catatonia, se não for ajudada de alguma forma, ou ter algum tipo de auxílio. E já sobre a sua vida, aos 10 anos a Pavetta estava pronta para se casar, embora Calante mais tarde tenha quebrado os votos, acreditando que ela era muito jovem, e 3 anos depois a Pavetta, quando estava ali com cerca de 13 anos, a história se repetiu de novo com a Calante, e ela chegou e interrompeu o outro casamento. E o caso de família não para por aí, então a gente já vai voltar já para tretas conjugais, mas basicamente já ali a Pavetta era bastante diferente da Calante, né? Ela preferia atividades tranquilas, ficar sozinha, em particular a princesa basicamente adorava ler poesia e ouvir música, né? E a Calante, no entanto, pensou que esse tipo de atividade meio que enfraqueciam a saúde dela, né, no caso da Pavetta, e posteriormente tentou arrastar ela para poder fazer as coisas que ela gostava de fazer. Ou seja, a Calante é aquela pessoa que arrasta os coleguinhas, os amigos para academia. Não julgo, Calante. Saúde em primeiro lugar. Brincadeira, gente. E em uma das suas escapadas para poder ler poesia foi quando a Pavetta se deparou com uma cabeça de ouriço no meio dos arbustos. E aí, galera, o resto é história, né? Por várias semanas os dois ficaram se conhecendo, continuaram a ler e recitar juntos. E o ouriço acabou convencendo a Pavetta a encontrá-lo depois de escurecer em uma noite, né? E depois de subornar os seus servos, a Pavetta então conheceu e, pro seu espanto, quando bateu meia-noite, o ouriço se transformou aí num boy capa da Capricho. Pra quem lembra dos colírios aí da vida, eu entregando minha idade, mas enfim, que basicamente ele chegou e informou pra ela que na verdade era um príncipe amaldiçoado chamado Dany, ou seja, o futuro pai da Ciri. E a partir daquele momento, galera, os encontros tornaram-se regulares e mais frequentes e os dois amantes aí ficaram descuidados, obviamente. A notícia / fofoca acabou chegando nos ouvidos da Calante cerca de mais ou menos um ano depois que eles finalmente se conheceram. E lembrando-se do Rhognir e da lei da criança surpresa, ou lei da surpresa, né? A Calante decidiu que precisava se livrar do ouriço e trouxe um certo bruxo aí pro jogo. E é aqui que a gente retorna ao caso de família, que eis que na festa de 15 anos reservava uma treta colossal daquelas nível de novela. E desconhecida para Pavetta, ela estava ligada ao destino desde o seu nascimento pela lei da surpresa, né? Porque o Dony, sobrenome Urcheln, salvou a vida do pai dela. Ou seja, a Calante, não percebendo que o Dany era esse cavaleiro, mas querendo se livrar desse intruso, né, para poder impedir que ele supostamente reivindicasse a Pavetta, organizou um banquete para os pretendentes da princesa ali por volta do aniversário de 15 anos dela e convidou o nosso famoso Geraldão da Massa, sob aí o pretexto de manter as coisas civilizadas. Ou pelo menos tentar, né? E até aí tudo bem, né? A festa estava indo bem quando o cavaleiro chegou com um capacete na cabeça e afirmou ser esse tal Urcheln aí e explicou que estava lá para poder receber a sua recompensa por salvar a vida do rei e reivindicou a Pavetta através dessa lei da surpresa, né? Embora a Calante reconhecesse isso, ela recusou, obviamente, a dar a sua filha a um estranho,
E por meio de truques, ela meio que fez com que o seu pessoal tocasse a campainha, né, ou pelo menos o relógio, para poder... Como se fosse uma espécie de tipo, olha, a gente precisa avisar ele que é meia-noite, né, alguma coisa do tipo aí. E tocou essa campainha antes que o Urchin removesse o seu capacete. E quando ele finalmente o fez, revelou que o rosto, na verdade, daquele cavaleiro era o rosto de quem? Do ouriço. Isso aí. E o resto vocês já sabem, né? Até porque a gente tem aquela cena tosquíssima do Dani da Paveta na série girando vibes filme da Disney, mas enfim. E tendo falado agora da Paveta, a gente vai falar do Dani. Quem afinal de contas era o Dani? Bom, pessoal, ele nada mais era do que o imperador de Nilfgaard, o Emhyr var Emreis. Seu governo de Nilfgaard foi, assim, altamente agressivo, muitas vezes, inclusive, perseguindo políticas expansionistas bem semelhantes às de seus antecessores, né? E isso levou, basicamente, à eclosão de 2 guerras contra os reinos do norte. E a gente pode dizer que o Emhyr era um governante muito inteligente, ele escolheu bem o seu povo e esmagou, assim, várias conspirações contra ele. Ele era implacável com os traidores, ele se movia assim em direção dos seus objetivos com uma super determinação. O cara era foda, isso aí a gente não pode negar. E aos 13 anos, o pai do Emhyr, o Fergus, né, ou Fergus, o imperador de Nilfgaard na época, ele foi deposto do seu título, preso e torturado após um golpe que foi liderado por um influente aristocrata, que era conhecido apenas como usurpador, né, vamos usar aqui a palavra em português. E um feiticeiro chamado Bradens, a serviço desse usurpador, transformou o Emhyr em uma forma humanoide de ouriço, né? Particularmente como uma piada, já que a palavra Emhyr, no dialeto nilfgaardiano, significava Urchin, um nome antigo para ouriço. E isso serviu como uma maneira de forçar o Fergus, né, a conceder aí a legitimidade do golpe. E a gente sabe que o plano falhou, né? Até porque o usurpador acabou que matou o pai do Emhyr. E basicamente o Emhyr, não tendo mais uso, ele foi solto nessa floresta. E obviamente, né, como se não bastasse ser solto, ele foi perseguido por cães aí, mas ele conseguiu dar o jeitinho dele, sobreviveu e, por fim, acabou descobrindo que o feiticeiro não tinha feito o trabalho completo, até porque todas as noites o Emhyr recuperava sua forma humana. E em sua fuga, o Emhyr contou com alguns conhecidos leais, né, para ajudar enquanto ele se escondia na casa do Wardal Ap. E ele se encontrou com um astrólogo que o levou para o norte, né, em busca aí dessa cura para sua maldição. E depois de algum tempo, o Emhyr finalmente chegou ao norte e usou o apelido de Dani, Urchin, e corta depois para 1237. Enquanto ele ali rondava a região da floresta de Sintra, ele se deparou com o rei Hogner, ferido, indefeso, e é claro, aquela historinha que eu já contei pra vocês, que depois dele salvar esse rei, ele invocou a lei da surpresa, e o resto, galera, é história, vocês já sabem. E corta agora para a década de 1250. Após o nascimento da Ciri, o feiticeiro Vilgefortz apareceu diante do Dani em Sintra como um aliado, basicamente aí querendo adquirir riqueza e poder que apenas o imperador de Nilfgaard poderia fornecer. Quando Vilgefortz revelou com ele aí a profecia, a tal da profecia tão importante, o Dani então decidiu retornar para Nilfgaard para recuperar a sua herança com a Ciri. No entanto, sob o olhar atento de Calante, a Calante é quase uma águia aí, de olho em tudo, a fofoqueira é mor, o Dani e o Vilgefortz pensaram em um plano para desaparecer sem deixar vestígios, né? Sem deixar rastros. Então eles queriam fingir a morte da Paveta, da Ciri e, é claro, a própria morte do Dani, né? Em um navio aí que seria afundado enquanto o Vilgefortz secretamente preparava uma maneira para eles sobreviverem. Nem tudo são mar de flores, né? No entanto, a Paveta, ciente dos planos do seu marido, conseguiu ali dar um jeito de contrabandear a Ciri, né, tirar ela fora do navio, levando ali uma briga, uma treta familiar entre Paveta e Dani em alto mar, e aí ele acaba empurrando a sua digníssima esposa e ela acaba o quê? Se afogando e morrendo. E o Vilgefortz então teletransportou esse navio que estava no meio de um turbilhão furioso. E, obviamente, a única pessoa que sobreviveu nessa treta toda, nesse acidente todo, né, foi o Dani. E, embora ele tivesse um pouco perturbado por acabar assassinando a sua esposa, né, mesmo que sem querer, por assim dizer, o Emhyr foi bem sucedido em fingir a morte, né, e ele foi capaz de retornar à sua terra natal e, posteriormente, ele
liderar uma revolta contra esse tal usurpador. E após todas essas lutas por poder ao redor do trono, o Emir teve todos os seus inimigos políticos mortos, assim, enterrados, inclusive, e ele usou as suas lápides para poder pavimentar o seu salão de baile, né? Por isso que, inclusive, ele ganhou esse apelido de a chama branca dançando nos túmulos de seus inimigos. Eu acho isso aqui fantástico, tipo, o sapão entregou tudo e mais um pouco. Bom, galera, e essa é a história dos pais da Ciri. E como vocês podem ver, sim, o Emir é um belo desgraçado. E eu odeio a série da Netflix por me fazer ter um crush nesse homem. Inclusive, não só nele, mas principalmente no Vilgefortz, né? Não tem como não ter crush no Jadu, mas beleza? Enfim, a hipocrisia. Mas é claro, galera, me digam aqui nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo. Também vou aproveitar para poder agradecer os nossos queridos padrinhos que nos ajudam financeiramente para a gente continuar aqui com esse projeto. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, acessar o site para notícias diárias lá no www.omegascope.com.br, conferir também o nosso podcast, redes sociais no @omegascopio nas demais redes. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!